Atos capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se aceitava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Se você pegar o livro de Atos, aí o começo, né? Você vai ver que foi o momento da ascensão de Jesus, que Jesus subiu, né? E então Jesus está vindo de um tempo de treinamento final, vamos dizer assim, né? Porque ele já tinha ressuscitado e aí então ele estava andando com seus discípulos em meio às pessoas, nos lugares, até para que fosse provado, como nós estudamos hoje pela manhã, que não era uma assombração, que não era uma reencarnação, mas era o próprio Jesus Cristo que estava ali ressurreto, ou seja, ele tinha ressuscitado. Então, ele andou aí num tempo de 40 dias, né, pela terra, para que todo mundo visse que Jesus tinha ressuscitado. E nesse tempo, então, as pessoas, e tem aquele fato que todo mundo conhece a respeito de Tomé, né? Aonde Tomé, então, tem a certeza que Jesus realmente está vivo, e onde Jesus diz, né? Toca aqui, olha, as feridas, sou eu mesmo. E aí, então, um pouquinho antes, se você ver aí em Atos capítulo 1, então começa uma polêmica. Eles começam a perguntar a respeito do tempo, né? Que tempo seria essa restauração de Israel? Que tempo que aconteceria isso? Então os discípulos começam a perguntar para Jesus, porque Jesus o tempo todo veio falando de uma restauração para o povo de Israel e para todos. E aí, então os discípulos começam a perguntar para Jesus: que tempo é esse? Que tempo é esse? E nós somos assim. Nós temos uma preocupação com o tempo, né? Todos nós temos uma preocupação com o tempo. Nós estamos vivendo em tempos que estão sendo reduzidos, redimidos, como diz a palavra do Senhor, né? O tempo está muito curto. Se você parar para pensar, não sei quantos já fizeram isso, mas nós já estamos em outubro. Faltam 2 meses para acabar o ano. Preste atenção, os tempos estão sendo abreviados. Jesus está voltando. E a palavra diz exatamente disso, que nos últimos dias, os dias seriam abreviados, seriam curtos. Nós já acabamos o ano. E aqui, os discípulos também estavam preocupados com esse tempo. Que tempo seria esse? E aí então no verso 7 de Atos 1, Jesus fala de uma maneira incisiva, né, dura. Ele diz assim: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então ele diz: olha, vocês não precisam se preocupar, todo o poder foi dado ao Pai. Então o Pai tem, como nós já ouvimos aqui, o domínio de todas as coisas. Então Deus já está falando para você nessa noite que todo domínio, tudo pertence a Deus. E Deus tem o tempo e a estação certa para você.
Então, muitas vezes nós ficamos ansiosos pelo tempo, isso é normal, nós que ainda estamos presos nessa carne, e a carne é algo terreno, totalmente terreno, então nós ficamos preocupados com os tempos e com as estações. Mas aqui Jesus já está dizendo que todo o poder, tudo pertence ao Senhor, ao Pai. Todo o poder está nele, então ele tem o poder de todas as coisas, nada está fugindo ao controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Então você não precisa ficar preocupado a respeito daquilo que vai acontecer, daquilo que pode acontecer. Deus tem o poder de todas as coisas. Bom, e aí então Jesus diz isso. E aí então Jesus dá uma palavra para eles, como dizendo: olha, vocês precisam se preocupar com algo. Olha o que diz o verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus diz para os seus discípulos: isso vocês precisam se preocupar. Vocês vão receber algo que vai vir do céu, o poder dos altos. Vocês vão ser revestidos, vão receber, para que vocês possam sair e continuar a obra que eu estou inaugurando. E aí então Jesus disse isso para eles: vocês precisam se preocupar com isso. Bom, depois ainda Jesus disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, ficam lá reunidos, para que vocês recebam esse poder que eles não tinham nem noção do que era, não tinham nem ideia do que era, porque eles não tinham noção, não tinha conferência profética, não tinha culto do Espírito Santo, não tinha monte, não tinha vigília. Eles não sabiam nada a respeito do Espírito Santo. Eles estavam conhecendo Jesus. E agora Jesus diz: olha, vocês ficam aí reunidos, dá uma ordem, vocês ficam aí reunidos, não saiam deste lugar, porque vocês vão receber algo do alto, um poder, para que vocês continuem fazendo a minha obra. E eles ficaram. Então, não precisa ter medo. Todo dia tem uma palavra de Deus, não temos. Mas a gente quer mais um pouquinho. Então tem a caixinha de promessa aí, enfim. Mas o que acontece? Eles estavam ali debaixo de uma promessa que eles não conheciam, que eles não tinham nenhuma informação a não ser o que Jesus estava falando, mas eles ficaram firmes. E a palavra de Jesus foi: fique firme, não saia de Jerusalém. Bom, eles ficaram e nós sabemos o que aconteceu, Cumpriu-se o dia de Pentecoste, então desceu fogo sobre a cabeça de cada um, línguas repartidas, E eles começaram a falar, cada um em um dialeto, E começaram a falar das maravilhas do Senhor. E nós sabemos que então toda Jerusalém foi visitada por essa presença do Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, então, os discípulos receberam uma capacitação, porque Jesus disse: depois que vocês receberem esse poder, vocês devem então sair em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois disso, vocês já estão, como que dizendo, autorizados, porque agora vocês têm o Espírito Santo. A partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, então o Espírito Santo passou a morar dentro de nós, Então nós temos a capacitação, porque a palavra do Senhor diz que apenas pelo Espírito Santo nós podemos confessar e crer no Senhor Jesus, só pelo Espírito. Então precisava dessa unção, dessa capacitação do Espírito Santo, para que eles se tornassem verdadeiramente testemunhas e pudessem levar essa palavra. Bom, nós sabemos então que o Espírito Santo veio, foi derramado sobre aquelas pessoas, e depois então começou um mover sobrenatural. A igreja do Senhor foi estabelecida fisicamente. Eles começaram então a se reunir, e Pedro prega e há conversões e tal. E aí então chegamos a esse texto, onde Pedro e João
estão a caminho do templo. Então veja, era algo que fazia parte de todo o judeu estar na sinagoga, estar no templo, adorando a Deus, orando. E aí o que acontece? Pedro e João então subiram. A palavra do Senhor diz que eles subiram para o templo para a oração. Era o momento do culto, era o momento da oração. Eles foram para a oração. Mas chegando lá na porta do templo, tinha uma pessoa que era aleijada, tinha problemas físicos. E a palavra do Senhor então diz que ele estava lá, e era algo comum, sempre ele estava lá, porque nós sabemos que naquele tempo então não é como hoje, que há um pouco mais de facilidade para um deficiente físico trabalhar, Hoje se há até incentivos para essas coisas, embora que ainda infelizmente nós não estamos preparados, Mas há um incentivo, então há uma possibilidade de um deficiente trabalhar, mas naquela época não havia. Deficiente físico também não podia estar na igreja, não podia estar no culto, não podia participar, porque era considerado imundo, porque talvez a lei e a crença dizia que talvez ele tinha alguma coisa lá, por isso que ele nasceu aleijado. Então você imagina como que era a vida deste moço, totalmente privado de tudo, apenas ele tinha aquilo que as pessoas em algum dia tinham um coração, que estava lá um pouquinho mais amoroso e dava uma esmola para aquele moço, para aquele homem. E a palavra do Senhor então diz que então chega Pedro e João e aquele moço pede. Você pode até imaginar que ele pediu, mas nem olhou, dá uma esmola. Quantos que você já passou por pessoas pedindo uma esmola? Quantas já aconteceu isso? Levante essa mão. Geralmente ele não olha para nós e nós não olhamos para ele, infelizmente. Se a gente tem alguma coisinha, dá lá. Talvez daqui uns 50 metros a gente nem lembra se era homem, se era mulher, o que era. Nós demos alguma coisa lá e a pessoa também recebeu e nem olhou. Geralmente não olha, essas pessoas não olham. E aí foi o que aconteceu. Mas é interessante que Pedro e João, a Bíblia deixa isso, e nós vamos depois mais à frente nós vamos entender o porquê. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro e João fala para ele, olha, como dizendo, rapaz, olha aqui para nós. E aí eles dizem, eu não tenho prata nem ouro. Talvez aquele aleijado pensou, mais um. Normal, eu já ouço isso. E muitas vezes nós fazemos, eu não tenho nem um trocado. Então, para ele não seria nada anormal, porque talvez já alguns tinham passado e falado a mesma coisa para ele. Mas Pedro e João dizem, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós iremos te dar. O que eles tinham? Capacitação. Eles tinham a unção que tinha sido liberado para eles. E Jesus disse que eles iriam continuar a mesma obra que ele fez e talvez maiores. Então o que aconteceu? Eles disseram, liberaram uma palavra, levanta e anda. E a palavra do Senhor diz que aquele homem foi curado. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Para nós usarmos aquilo que nós temos nas nossas mãos. Todos nós, Deus entregou algo nas nossas mãos, que foi a comissão que foi, ide pregar o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Às vezes nós achamos que isso é para uma turma de pessoas. Não, esse ide é para todos. Ministérios é conforme o Espírito Santo dá, conforme o Senhor dá. Mas este ide é para todos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, é para você. É para todos nós. Amém? Aonde nós estivermos, você sempre vai ouvir eu falar. Todos nós temos tempo integral a serviço do Senhor Jesus. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você tenha os seus afazeres, talvez você que fique em casa, dona de casa, tenha as suas panelas, mas você está em serviço integral para o Senhor.
porque nós somos servos do Senhor, nós não deixamos de ser servos, amém? Nós não somos servos do Senhor só aqui na casa do Senhor, nós somos servos em todo o tempo. Então o id do Senhor está sobre as nossas vidas, então em todo o tempo eu estou fazendo o que Jesus fez. O que Jesus fez? Transformou, curou, libertou pessoas. E nós temos que ter esse entendimento que todo o tempo nós podemos ser usados pelo Senhor, independente de quem nós somos, nós podemos ser usados, porque Ele nos deu essa comissão. Ele disse: ide, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, cura os enfermos, expulsa os demônios. Veja o que acontece. Primeira lição que nós aprendemos aqui: Pedro e João estavam em unidade com o Espírito Santo e também com a igreja, com os irmãos, porque ele estava com Pedro e João. Ele disse, não sei quem falou para quem, mas eles falaram: nós vamos orar. Havia um desejo pelas coisas de Deus, havia um desejo de estar na casa do Senhor. Então eles estavam subindo para orar, porque eles estavam em comunhão com o Espírito Santo. Porque quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós temos desejo de falar com Deus, amém? Nós temos desejo de orar, nós temos desejo de buscar ao Senhor. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é o porquê que depois aconteceu o milagre. Porque aqueles homens estavam unidos com o Espírito Santo e unidos como igreja, com seus irmãos. Segunda coisa que nós vemos, a palavra do Senhor diz que então Pedro e João estavam indo para orar, amém? Qual era o propósito de Pedro e João? Orar. Mas no meio, ou seja, na porta do templo, tinha um paralítico, um aleijado, alguém com problema, com uma deficiência física. Isso não estava nos planos de Pedro e João, amém? Eles não falaram: nós vamos orar, vamos encontrar com uma pessoa com problema e nós vamos orar por ela. Não, na cabeça deles estava o quê? Que eles iriam para o templo orar ao Senhor. Mas Deus tinha um plano para eles. Deus tinha um plano de redenção, de restauração para aquele homem. Mas precisa de alguém. Queridos, eu quero dizer que no seu caminhar, Deus tem um plano para você, mas Ele tem plano para outras pessoas. E dentro desse plano, Deus quer te usar. Muitas vezes nós ficamos pensando: mas a minha intenção era essa, eu vou fazer isso. E por isso que a palavra já nos adianta que os planos, os homens podem fazer o plano, mas a palavra final vem do Senhor. Muitas vezes nós fazemos muitos planos, mas existe um plano eterno, o plano do Senhor para as nossas vidas. E dentro desse plano nós somos um canal para abençoar outras pessoas. Deus nessa noite está dizendo para você: Ele vai colocar coxos, Ele vai colocar pessoas difíceis no seu caminho, porque Ele tem um plano, tanto para você como para essa pessoa. Mas muitas vezes o que nós ficamos reclamando? Eu estava buscando a Deus, eu estava fazendo isso, e aí vem e acontece isso. Queridos, Deus tem um plano até mesmo nas dificuldades. Pedro e João estavam apenas pensando em ir para a igreja, mas Deus colocou alguém que precisava receber a palavra do Evangelho, que é transformadora. Terceira coisa que nós vemos: Pedro e João não estavam dentro do templo quando isso aconteceu, amém? Aonde eles estavam? Eles estavam na porta, e eles também não tinham saído do templo, eles iriam entrar no templo. Mas o que acontece, querido? O que nós entendemos? Qual é a lição que nós entendemos? Que nós devemos manifestar o reino de Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Pedro e João não disse assim: olha, eu vou entrar para dar uma orada aí, porque eu preciso me encher para mim depois voltar e eu oro por você. Não! Queridos, eles tinham o entendimento que eles tinham recebido uma unção, eles tinham recebido algo sobre a vida deles, que tinham dado capacitação, então eles poderiam, independente se eles ainda tinham entrado
no templo para orar. Não, independente disso, eles iriam manifestar o reino de Deus ali mesmo. Eu quero dizer para você que Deus quer que você manifeste o reino dele em todo o tempo. Às vezes nós ficamos presos. É muito importante estarmos na casa do Senhor, amém? É muito importante nós orarmos, jejuarmos. Mas às vezes nós ficamos presos a essas coisas. Mas será? Queridos, você recebeu a capacitação. Você tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Então muitas vezes nós ficamos condicionados, né? A um local, a uma questão. Deus quer nos usar até dentro da sua casa. Talvez você possa achar, e é bem verdade que a palavra do Senhor diz que o profeta não é bem aceito na sua cidade, mas eu quero lhe dizer que você pode manifestar o reino de Deus na sua casa. Deus quer te usar. Mas muitas vezes nós colocamos obstáculos para o Senhor operar. Mas eu quero dizer para você que você deve manifestar o reino de Deus em todo o tempo. Quarta coisa que nós vemos. Eles falaram: olha, nós não temos ouro e nem prata. Aprendemos aqui com eles que nós não somos movidos pelos meios carnais. As nossas ferramentas não são carnais, são espirituais. Porque nós somos carnais, mas a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus e recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser homens e mulheres espirituais, que têm um discernimento espiritual. E nós sabemos que o nosso Deus é Espírito, então Ele atua através de nós espiritualmente. E aí então foi o que os apóstolos fizeram aqui. Olha, nós não temos coisas carnais, nós não temos ferramentas carnais. Muitas vezes nós queremos operar por aquilo que nós temos, amém? Nós queremos o milagre do Senhor, mas nós temos algumas coisas que nós achamos que nós podemos ajudar. Às vezes até nós que conhecemos a palavra do Senhor. Querido, nós estamos vivendo um tempo disso. Eu vejo em alguns momentos ajudas para Deus. Eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai fortalecer. Não, queridos, nada do que você faça vai ajudar a Deus. Você precisa apenas ter fé. Nós podemos melhorar a nossa questão espiritual, mas melhorar para Deus operar não existe, porque Ele tem todo o poder, amém? Então não adianta, às vezes nós queremos dar meios, nós queremos dar métodos para Deus. Deus abre a porta naquele lugar, eu quero dessa forma, assim. Deus pode conceder o desejo do seu coração? Pode conceder. Às vezes nós damos meios, nós queremos e oramos, né? Direcionando como Deus deve fazer. Querido, os meios, os métodos são do Senhor, Ele é que faz. Então Pedro e João já disse, olha, materialmente falando, quem sabe eles não tinham bolso, mas se fosse na nossa época até mostrava a carteira, olha, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho algo que não é prata nem ouro, mas eu tenho a unção do Espírito Santo. Eu recebi o poder dos altos. Pedro estava mais do que nunca, talvez naquele momento, fortalecido, porque ele tinha pregado, pessoas tinham sido salvas, eles já estavam vendo um mover, algo que eles não conheciam, estavam vendo algo sobrenatural acontecendo com eles. Então Pedro talvez olhou para João e falou assim: vamos usar aquilo que Jesus nos falou, poder dos altos. Queridos, nessa noite o Senhor está dizendo para nós: use aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida de cada um, que é o poder, a unção do Espírito Santo sobre qualquer coisa que você necessita. Esse é o segredo. Muitas vezes nós usamos meios humanos, nós queremos entrar com ferramentas humanas e aí não acontece nada. Mas nós temos que crer que o nosso Deus, Ele atua de forma sobrenatural. Queridos, a igreja do Senhor vive de uma maneira sobrenatural. Nós cremos como ouvimos naquilo que nós não vemos. Nós não precisamos ver para crer, nós cremos.
Nós cremos que tudo que Jesus fez por nós está feito e nós já recebemos do Senhor. Nós não podemos ver. Talvez, com certeza, nenhum de nós estávamos no momento que Jesus morreu. Mas nós cremos. Você crê? E você creu e recebeu do Senhor essa unção. Então esse é o tempo de nós começarmos a usar, queridos. Muitas vezes nós temos armas carnais, nós temos os nossos conhecimentos, mas eu quero dizer que com as coisas de Deus, deixa Deus trabalhar, Ele sabe como Ele faz. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aí ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aí então, não só essa palavra, queridos, e esta palavra, quando nós liberamos a palavra do Senhor, quando nós usamos o nome de Jesus Cristo, que é o pacote de solução, quando você usa o nome de Jesus, não importa se você é o Daniel, se você é a Maria, se você é o Zezinho, o que é importante é você usar o nome de Jesus. Então, quando você usa o nome de Jesus, então há poder dos altos sendo liberado. E foi o que eles falaram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas nós temos algo. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas depois a palavra do Senhor diz: e tomando-o pela mão direita, ou seja, ele pegou aquele homem, pegou pela mão direita. Talvez ele olhou aquela palavra, e deve ser difícil para alguém que nunca andou, e alguém chega e diz: levanta e anda. Nós sabemos que normal, né, é que aquela pessoa tem as pernas atrofiadas, então é um problema. Mas o que os discípulos fizeram? O que os apóstolos fizeram? Pegaram na mão daquele rapaz. É por isso que nós temos que usar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pegou na mão daquele rapaz e disse: pode levantar. Encorajou ele. Encorajou. Queridos, nessa noite o Senhor está te chamando para você pegar pela sua mão o problema, amém? Pegar pela sua mão e liberar a palavra do Senhor. Às vezes nós temos medo, mas nós estamos aprendendo aqui que nós temos que colocar a mão e liberar a palavra do Senhor, e Ele vai fazer, e Ele faz como Ele quer. Mas, queridos, eu sempre falo isso, né? Às vezes vem pedidos de oração no grupo, e todas as vezes vem pedido, né? Nós como igreja, qual é a nossa posição? Nós temos que orar. Se o Senhor vai fazer, isso é com Ele. Nós temos que orar. A palavra do Senhor nos chamou para curar os enfermos, libertar os oprimidos. Nós temos que orar. Se a pessoa vai morrer, isso é com o Senhor. Nós temos que liberar a palavra de vida sobre aquela pessoa. Então nessa noite o Senhor está te chamando para você pegar a sua dificuldade, o seu problema, com a sua mão, e ordenar e liberar a palavra de solução para ela. Nós precisamos disso, e foi o que os discípulos fizeram. Levantaram aquele homem, e a palavra do Senhor diz que os seus pés e tornozelos começaram a se firmar. Existem curas que é na hora, mas existem curas que vai acontecendo ao longo do tempo. Queridos, eu não sei como que Deus vai fazer, mas nesta noite você já recebeu a autoridade. E depois que eu terminar aqui, nós iremos orar, e você vai liberar a palavra do Senhor a respeito de qual seja a sua dificuldade. É tempo de nós começarmos a crer, porque a igreja do Senhor, ela se iniciou desta forma, e muitas vezes nós nos distanciamos, nós ficamos distantes, ficamos com medo, acuados. Mas será que Deus faz? Será que Deus pode? Deus pode fazer todas as coisas. Nós temos que crer na sua palavra. Eu não estou aqui liberando uma palavra positiva para você sair alegrinho durante a semana, não. Isso é a palavra de Deus, é palavra viva. Ele diz que Ele nos chamou para nós recebermos esse poder que irá fazer toda a diferença. Queridos, o Senhor te chamou para você divulgar as obras de Jesus. Então, na medida que as coisas
começa a acontecer quando você se coloca nessa posição. Eu represento o reino de Deus aqui. E eu começo a fazer, a exercitar. Porque o que muitas vezes acontece? Eu não vou orar. Vou pedir para o irmão orar, para o intercessor orar, para o profeta orar, para o pastor orar. Eu não sou digno. Quantas vezes nós não nos sentimos dignos diante de alguma situação? Queridos, o poder foi liberado para todos os que creem. Você crê em Jesus? Então você tem o poder dos altos sobre a sua vida. Mas o que acontece? Às vezes nós temos medos em fazer algo. A partir de hoje, em nome de Jesus, tome posse desta palavra. Você recebeu algo glorioso sobre a sua vida, uma capacitação. A igreja do Senhor é capacitada. Aliás, é a única entidade aqui na terra que tem poder para trazer transformação. É a igreja do Senhor. Qualquer outra coisa que se levante é uma ajuda, é um meio, mas a igreja do Senhor foi chamada para transformar a terra. Você foi chamado para transformar essa terra. Você foi chamado, você foi escolhido. Quantos aqui ainda não têm a sua família toda aos pés de Jesus? Levante a mão. Então eu quero dizer que você foi escolhido para trazer a transformação na sua família. Você foi chamado para isso. Porque você faz parte da igreja. E a igreja do Senhor tem autoridade. Queridos, nós temos autoridade. Nós temos a unção do Senhor, nós temos a capacitação. Você que está aqui nessa noite, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a questão que você está envolvido, eu quero dizer que se você está neste lugar, você tem e pode receber a unção do Espírito Santo para mudar toda essa questão que está na sua vida. Mas o que precisa nós nos colocarmos como esses discípulos. Esses discípulos, esses apóstolos estavam começando a caminhada sem Jesus. Eles estavam começando, dando os primeiros passos, não conheciam nada a respeito do Espírito Santo, mas nas oportunidades eles já começavam a manifestar o reino de Deus. O Senhor está esperando você começar a manifestar, porque Ele vai fazer todo o restante. Ele vai fazer toda a obra. Você precisa começar. Então nesta noite, esse é o tempo. O Senhor está te chamando para você começar a manifestar o reino de Deus. No reino de Deus não existe enfermidade. No reino de Deus não existe separação. No reino de Deus não existe maldição. No reino de Deus não existe nada do que talvez você está vivendo, mas Deus está te chamando para transformar. Você precisa ser o agente dessa transformação. Nós estamos aqui porque um dia alguns homens e algumas mulheres se dispuseram em ser agentes de transformações. Os discípulos, as mulheres que estavam aqui não conheciam nada, não sabiam direito, não tinham a palavra completa, mas a palavra do Senhor diz que eles alcançaram os confins da terra daquela época, de tal modo que as pessoas, quando chegavam os discípulos na cidade, diziam: lá já vem o pessoal que está transtornando o mundo. Oh, queridos, que essa fama possa correr, que nós possamos ser conhecidos como aquelas pessoas que quando chegam transformam todas as coisas. Você precisa de transformação no seu lar, você precisa de transformação na sua vida. Então comece a pensar como esses discípulos, comece a viver como esses discípulos. Eles não conheciam muito bem, não sabiam muito bem o que era esse poder dos altos, mas eles se dispuseram a fazer. Deus está nos levando, talvez você tenha percebido isso, mas eu quero nessa noite abrir os seus olhos e dizer: Deus está nos levando para um tempo aonde a sua palavra, o seu evangelho deve ser proclamado, porque Ele está voltando. Os discípulos já estavam preocupados naquele tempo quando seria a volta de Jesus. Jesus tinha acabado de subir.
E muitas vezes nós estamos vivendo os últimos tempos e não estamos preocupados com a nossa vida, não estamos preocupados em manifestar o reino de Deus, nós estamos preocupados conosco, com o nosso bem-estar. E como sempre eu digo, e aí entra a musiquinha do Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno. Eu estou bem? Tá bom. Não, queridos, o Senhor não chamou você para você estar bem, só você, todo mundo. Ele diz até os confins da terra, com todo mundo. Então, em nome do Senhor Jesus, a partir desta noite, comece a se preocupar não só com você, mas com a sua família, com o seu vizinho, com a sua rua, com o seu bairro, com todos. Porque Jesus está voltando e é necessário que eu e você manifeste o reino dele. Os discípulos, aonde andavam, havia transformação. Aonde eles pisavam, haviam mudanças. E às vezes nós ficamos preocupados. Eu quero que as coisas mudem. Aí de repente a gente faz campanha, faz não sei tantas coisas, nada contra. Mas a Bíblia já nos deu um caminho que é talvez bem mais fácil. Às vezes nós fazemos tantas coisas complicadas, mas existe um caminho mais fácil. Qual é o caminho? Sermos testemunhas de Jesus. Você vai ver os discípulos com problemas? Sim. Por exemplo, um clássico, Paulo, que fala do espinho na carne. E outros que tinham problemas, todos eles tinham problemas. Mas você vai ver em nenhum momento, alguma parte da Bíblia diz assim, e Pedro então tirou umas férias porque ele estava muito depressivo, muito cansado, esgotado. Então ele disse para o Senhor que não ia pregar aquele tempo e vamos tirar umas férias. Você não vai ver isso. É claro que nós precisamos descansar, mas você entende que às vezes nós temos algumas birras. Eu não vou fazer isso. Deus não fez isso por mim, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Queridos, há uma ordem do Senhor. Amém? Aqui, essa palavra não é uma democracia. Olha, se você quiser, você manifesta. O Senhor diz para nós irmos, todos. É uma ordenança do Senhor. Essa parte não tem como nós discutirmos. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, curai os enfermos e expulsai os demônios. Ele não nos deu uma opção. Olha, se vocês quiserem, vocês entram nessa. Não, todos. Amém? Então, vamos começar a pensar. Eu tenho cumprido essa parte. Nós, muitas vezes, queremos que o Senhor cumpra muitas coisas nas nossas vidas. E sim, nós podemos pedir para que o Senhor cumpra as promessas dele. Mas, nós temos cumprido aquilo que ele nos pediu também. O Senhor apenas quer que você manifeste o reino dele. Queridos, quantas vezes, em algumas etapas da minha vida, que as pessoas vinham pedir oração e eu tinha vontade que as pessoas orassem por mim, Vou usar aqui um exemplo. Por exemplo, o Gabriel vinha pedir uma oração por uma determinada área, e geralmente era a área que eu também precisava. Então eu tinha vontade, Gabriel, ora por você por mim. Mas o que acontecia? Eu orava pela pessoa, e a pessoa recebia a bênção e eu também recebia, porque eu estava manifestando o reino de Deus. Então muitas vezes nós queremos nos sentir habilitados para aquilo, Não, eu vou orar porque eu sei, eu não tenho problema nenhum. Então não, queridos, o Senhor vai te usar você problemático também, mas aí Ele usa você, é usado pelo Senhor. Aquela pessoa tem um problema resolvido e você também tem, porque a unção do Senhor foi liberada. Amém? O rio correu. Nessa noite, queridos, eu quero dizer para você que na medida que você manifestar o reino de Deus, aonde você estiver, você vai receber a bênção e vai abençoar outras pessoas. É automático. É um rio que corre.